Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber e hoje nós recebemos aqui o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, e você, meu irmão? Beleza. Irmão de armas, né? Irmão de armas. Irmão de armas, é isso aí. Bom, o Luiz, ele é instrutor de tiro, né? Você é instrutor também de defesa pessoal, não é isso? Também. Advogado, o que mais você faz? Uma série de coisas, mas o foco na missão hoje é a instrução de armamento de tiro, defesa pessoal e agora voltei à advocacia. Legal. Com tudo, né? Um ano pra cá, voltei. Beleza. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é arma, defesa pessoal e segurança. É um assunto meio espinhoso, né? Eu acho maravilhoso, meu irmão. Não, também, mas tem gente que não gosta muito de falar sobre isso. A gente vai tentar tirar alguns mitos aqui e vamos lá ver o que acontece. Bom, antes de eu chamar os patrocinadores, eu vou só deixar com você uma lembrança aqui. Quando você vai desembrulhando aí, eu vou falando dos nossos patrocinadores. Bom, o podcast Voz do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos, né? O Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. O que significa isso? Aqui é uma igreja? Não. Aqui é um colégio, mas a gente utiliza princípios cristãos. Então, dentro do colégio, não tem culto, missa, nada desse tipo de coisa, mas a gente trabalha com princípios, né? Então, os alunos, eles têm os princípios cristãos, de respeito, amor ao próximo, tolerância e tal. A gente trabalha isso aí no dia a dia. Nós trabalhamos com o sistema Mackenzie de ensino, nós temos aula bilíngue todos os dias, todos os alunos têm aulas todos os dias, em todas as turmas. E a gente também tem uma psicopedagoga que dá atendimento aos alunos, então é um pacote completo. Se você está na idade escolar e gostaria de um colégio moderno, um colégio atualizado, onde você é respeitado e tem um ambiente muito legal, o Colégio Cognos é aqui, e para o seu filho também. Também a Zione, que faz toda a parte de captação de vídeo, ela que cuida aqui do nosso podcast, edição, mídias sociais, vídeos, enfim. Tá? A Zione e o Colégio Cognos. Muito bem, Luiz. Aí, gostou da canequinha? Aí? Amei, obrigado pelo mimo. Ó, tem uma aguinha aí para você, se você quiser. Vamos tirar essa caixa. Não, bota para lá a caixa. Pronto. Aí. Isso aí. Bom, vamos falar um pouco aqui. Então, antes eu queria saber assim, tranquilo. Quando é que você entrou nesse mundo de defesa pessoal, de parte de armamento e tal? Você já é do Exército? Como é que funcionou isso aí para você? Maravilha. São N pontos, mas como começou essa história? Meus avós, materno e paterno, eram militares. Meu avô materno serviu na Revolução Constitucionalista de 32 e meu outro avô alemão e serviu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, desde pequeno, fui muito envolvido nessa questão do militar. Comecei o judô com 12 anos porque eu era um pouco indisciplinado e a minha mãe queria me pôr numa doutrina de uma disciplina, etc. Bons costumes. Comecei no Pinheiros, que foi um diferencial já para mudar minha carreira. Mas sempre gostei de proteger, me defender, sempre tive isso. Desde que eu nasci, não sei, por causa dos meus avós e demais, sempre tive interesse por armas de fogo, defesa pessoal. E aí fui ficando mais velho, entrei na infantaria, que aí foi um divisor de águas na minha vida. Né? Mudei totalmente sobre o conceito da vida, né? O respeito, a hierarquia, ajudar o próximo a compartilhar, sempre voltado na segurança. Fiz uma carreira militar, junto com essa carreira fiz faculdade de Direito no Mackenzie, em 2002 me formei. Então você é mackenzista? Sou mackenzista. Tá junto com a gente, então, exato. Aqui é Mackenzie também. Você falou a metodologia Mackenzie, me identifico bastante. E continuei a exercer essa função. Fui para o jiu-jitsu, lutei profissionalmente muitas vezes, né, na época dos primórdios, há 20, 25 anos atrás, e focado, na verdade, na defesa pessoal. Né? Eu acho que o cidadão de bem tem que estar preparado, tanto para orar e rezar, quanto para se defender os seus. Deus faz a parte dele. E nós fazemos a nossa. Até os anjos usam espadas, né, meu irmão? É isso aí. E é bom a gente fazer um podcast voltado ao armamento, só para quebrar esse paradigma sobre arma. Né? Isso é muito importante. Agora, defesa pessoal e armamento é a mesma coisa? Não tem nada a ver uma coisa, uma conflita? Porque a gente entende defesa pessoal mais luta, etc. e tal. E se o cara está com uma arma, é considerado defesa pessoal também? Ou ele não precisa de ter técnica de defesa pessoal, basta ter o armamento e estar protegido?
Maravilha, pergunta bem interessante. Um alicerce o outro. É muito importante você estar com mente e corpo preparado para poder se defender, né? A defesa pessoal, e tanto ela com o emprego de arma de fogo, faca ou fisicamente, você tem que estar totalmente preparado ou para revidar uma injusta agressão ou para se defender, sem nenhum tipo de eventualidade. Então, assim, eu tenho que treinar, eu tenho que praticar. Não adianta eu fazer uma aula de defesa pessoal, uma aula de armamento, de tiro, e eu portar uma arma, não tiver um manuseio, ou eu achar que uma aula de defesa pessoal é o suficiente para poder reagir a um assalto, uma injusta agressão. Agora, não dizem que você... Isso é o que sempre falam, também não sei se isso é para doutrinar, mas diz assim, nunca reaja a um assalto, nunca reaja, quer dizer, entrega tudo tal, e fica quieto. É assim que funciona? Maravilha. É um ponto bem importante, né? Bem complicado isso. Mas, assim, primeira instância é isso aí. Não revida a uma injusta agressão, um assalto, faz o que o ladrão comandar. Primeiro ponto, já começamos dessa premissa. É uma doutrina porque se eu motivar, incentivar as pessoas a se defenderem e elas não tiverem preparo, isso vai arcar com uma consequência muito grave que é a vida, né? Eles vão subtrair a vida alheia, a vida da pessoa. Então, assim, eu já, infelizmente, tô aqui, né? Porque eu já me defendi e tive êxito, mas porque eu me preparo para isso. Então é muito importante você estar preparado. Agora, quando você fala assim, preparação, ok, você vai lá, vai para a luta, treina, sabe todos os movimentos, faixa preta, nível 10 e tal, mas não seria também o fato de você estar atento às coisas? Porque, ok, depois que o bandido entrou, a gente não vai reagir para evitar males maiores, né? Mas e aí? Maravilha. A prevenção evita 80% de situações alheias à nossa vontade. Então, é o que você disse. Eu não preciso ser um neurótico, né? Não preciso estar antenado igual um policial que porta funcional e arma o dia inteiro. Só que você tem que entender o caminho que você faz, a rota que você faz, aonde você frequenta, com quem você anda, com quem você compartilha a sua intimidade. Você entrou num ambiente que você sente um clima hostil, que é o nosso sexto sentido. É muito importante você evitar e recuar. Então, a gente não precisa estar, assim, como você falou, que nem um policial, um detetive, sei lá o quê, assim, mas tem certas coisas que são boas para ser feitas para evitar, né, para prevenir. O que você sugere assim, para um cidadão comum? Que nem você falou até, né, evitar certas pessoas, lugares, mas assim, no dia a dia, estacionou, o que você faz? Vai entrar em casa, como é que você faz? Para no farol, essas coisas assim. Excelente. Prevenção. Eu estou no trânsito, eu jamais fico muito próximo ao carro da frente. Sim. Evito parar nas faixas laterais, que o acesso ao assalto é mais simples. Não que não aconteça na pista central, porém é um pouco mais dificultoso. Esse é um dos primeiros passos. Paro longe do carro da frente, pelo menos de 3 a 4 metros. Para qualquer eventualidade eu ter uma rota de fuga. Isso é o principal. Eu vou para que local? Eu jogo no Waze, verifico localização, verifico o que tem perto. Cheguei na minha casa de rua, eu não embico de frente. Eu primeiro dou uma volta no perímetro, é importante mesmo. Tem que fazer isso. Vem de ré, estaciona, porque você tem visão frontal. Se você embica de frente, você perde essa visão e, se tiver um blindado, puder dar fuga do local, ou você perceber uma movimentação suspeita, se você invadir desse local de ré é muito mais difícil. Sim. Então, essas prevenções são detalhes que a gente vai construindo, né? E nos nossos treinamentos, pilotagem operacional e demais, a gente vai galgando isso. Então, se você tiver alguns princípios, alguns cuidados com você e com vossa família, você evita muitas situações. Então, vamos lá, vamos repetir esses aí que você falou. Chegar em casa à noite, ou qualquer hora também. Hoje já os caras já... Infelizmente. Então, o ideal é dar uma passada antes, ver se não tem nenhum suspeito, um carro parado mesmo. Exatamente. Sinistro. Você já conhece onde você mora. Você mais ou menos tem ideia das pessoas que frequentam, os carros que estão todos os dias lá. Então, você vê uma situação que não é comum, você tem que suspeitar. Então, esses dias eu vi num canal aqui de Cotia. Se não me engano, aconteceu aqui. A mulher parou no shopping e do lado tinha um carro. Conibase. Foi, né? Foi. Então, tava lá de boa, ela foi entrar no carro e aí do lado tava tudo tranquilo. Ela, não sei se ela observou, mas enfim, ela entrou no carro. Quando ela abriu a porta, saiu de dentro do carro lá, os caras botaram atrás e foram embora.
Como é que ela preveniria uma situação dessa? O que você faz numa situação? Porque eu também, assim, a gente vai para o shopping, mas como é que você vai imaginar aqui dentro, num carro filmado? E aí? É uma pergunta importante, viu, João? Nessa situação, eu vi a cena, vi as imagens, né? O local ali, o estacionamento é baixo, é pequeno. Ela parou na distância maior da porta principal, onde tem menos iluminação. Esse já é um... Lembrando que nós somos as vítimas, Sim. né? Mas a gente está falando sobre prevenção. Então, ela parou num local mais escuro, mais afastado, que já é ruim, né? Quando ela desceu para entrar no veículo dela, tinha um carro do lado que não estava antes, totalmente filmado, dianteiro, laterais, nível full, que até nem é permitido pela legislação de trânsito atual. Então, naquele momento ali, já me ligou o alerta. Ligou o alerta, né? Lembrando que a política pública de segurança hoje está muito defasada, desculpe, senhores. Então, isso incentiva o crime, a impunidade, a forma que é tratada, a audiência de custódia. Ela é defasada ou ela é conivente? Olha, a partir do momento, é um pouco polêmico, tá, senhores? Mas assim, a partir do momento que eu pego e incentivo roubar só um celularzinho não é crime, você incentiva o crime. Não tem como ser diferente. Lembrando que o celular tem a nossa vida hoje em dia, né? A nossa vida financeira, tá tudo lá. Então, assim, você acaba incentivando o crime, né? E a consequência é isso, a impunidade. Você acha, de fato, que o fato dessa história de roubar um celular para tomar uma cervejinha, isso meio que incentiva os caras a falar, beleza, quando chegar lá, tudo bem, você roubou aí só para tomar uma cervejinha, tchau. Exatamente. Eu tenho certeza, convicção que isso incentiva e alicerça o crime, infelizmente. É polêmico, mas é uma realidade. Se eu mostro que a impunidade está ok, o cara se sente confortável. Só que a grande questão é, o cara, para dar uma voz de assalto, da onde ele vem? Como ele vem? Ele usou entorpecente, ele está ébrio, ele está acelerado, adrenado, ele não sabe mexer com armamento, ele aborda com o dedo no gatilho, primeira regra de segurança que não deveria ser tomada numa situação operacional, o dedo fora do gatilho, ele já aborda com o dedo no gatilho sob forte estresse, né? Então uma reação da vítima aleatória, se movimentou porque assustou, ele já efetua um disparo. Então, assim, só o celular não é questão, o crime é questão. Se você motiva, se você diz que não é um problema grave, não é um problema grave para o criminoso, então sim, maravilha. Agora, uma pergunta também um pouquinho fora do tópico, mas outro dia eu vi também um vídeo lá do juiz proferindo a sentença para um condenado e aqui no Brasil uma juíza proferindo a sentença para o condenado. Lá o juiz disse assim, nos Estados Unidos, você fez isso, isso e isso, e por isso você vai acontecer isso aqui e tal. E no caso, o cara ia tomar prisão perpétua, ele falou, você não vai mais ver a luz do lado de fora, vai ficar aí dentro, acabou. Aí vai para o Brasil, a mulher vai fazer, a juíza foi dar a sentença para o cara, aí ela pergunta para o bandido ali, isso é real? Então, tá quente aqui? Tá frio? Você está sentindo bem? Aí ele, tá um pouquinho quente, tá um pouquinho frio, ele falou. Aí ela pediu pro policial, regula melhor o ar-condicionado aí. Por que esse tratamento tão simpático e humanizado para um bandido que muitas vezes tirou a vida de alguém? Eu acho o seguinte, humanizado temos que ser, né, para não gerar polêmica. Porém, a partir do momento que a pessoa comete um crime, ela tem deveres com a sociedade, não direitos. Ela mesma cerceou os direitos dela. Então, a vertente hoje do Brasil, a gente focou no ladrão, o ladrão mata, subtrai a vida de uma pessoa e ele vira vítima. Ele vira vítima do sistema. Quem é o pagador de imposto sustenta na cadeia esse cidadão. Então, assim, para ele é cômodo. Então, a juíza proferindo, você está com frio? Não, tá ok. Deveria ter se preocupado antes de estar lá no tribunal, vai saber o crime que foi imputado a ele. Não estou falando que ele deve ser tratado que nem um animal, jamais. Porém, a coisa mudou. Ele tomou decisões arbitrárias. E aí ele tem as consequências. Você viu lá no Peru, né? No Peru, que é o Bukele? Bukele... Não. Não é Peru, não. Costa Rica também. Não, é El Salvador. El Salvador, isso aí. Eu acho que é El Salvador. Não, é El Salvador mesmo. Tudo uns países pequenininhos. Mas, enfim,
Bem diferente de El Salvador de Peru. Só um pouquinho. Mas tá bom, não é El Salvador, exatamente. Que tem o SECOT, né? Que é Centro de Controle de Terrorismo, etc. Você já viu alguma reportagem sobre aquilo lá? Os caras tratam os prisioneiros. Basicamente é isso que você falou. Se você não queria estar aqui, deveria ter pensado antes. Agora você está aqui, meu. Inclusive quem está lá não sai mais, né? Exatamente. Pela aérea não sai mais. Os caras dormem em cama de metal, né? Fica preso dentro de uma cela sem sair por uma semana. É um negócio meio brabo. Né? É bem pesado. Mas assim, você vê que como são dois pontos bem distintos, né? Num país hoje que você fala que um furto, um roubo, uma armada de um celular é só um pequeno problema, um pequeno delito, já no outro a pena é cruel, né? Eu acho que a gente deveria achar um equilíbrio, mas deveria instruir, né? O ladrão na cadeia, ele fica o dia inteiro sem fazer nada. Exatamente. Ele entra como ladrão de galinha e sai como filiado em alguma instituição criminosa, para um partido, enfim. Então, assim, eu deveria trazer instrução também para esses criminosos, trazer um trabalho para eles pagarem o que eles estão consumindo lá. Porque além do cara subtrair a sua vida, subtrair os seus direitos e destruir famílias, você ainda tem que manter ele bem. É meio ambíguo isso. É difícil você... Não estou falando que ele tem que ser tratado igual El Salvador. Porém, ele tem obrigações. Exatamente. Mesmo porque ele tirou a vida do pai de família, enfim, e quem é que vai sustentar a família? Porque ele vai estar de boa lá. Então, não, pior, ele, além de estar de boa, ele vai ser sustentado por nós. Exatamente. Só que aquela família que ele destruiu para o resto dela, trazendo traumas aos filhos, acabando com tudo, ninguém paga. Quem vai pagar para a família subsistir? Não paga. Né? Você entendeu como os valores estão deturpados? Exatamente. O cidadão de bem hoje, o cristão que acredita em Deus, é temente à igreja, é hoje taxado de uma maneira arbitrária, na minha opinião. Sim, exatamente. Me fala uma coisa, vamos falar um pouco sobre armas de fato, né? Você acha que ter arma, possuir um armamento legalizado e tal, deixa a pessoa mais segura, mais protegida ou vulnerável? E vamos colocar hoje também no cenário do Brasil, certo? Porque hoje é assim, em teoria, a maioria das pessoas não tem arma. Né? Nos Estados Unidos é o contrário, certo? A maioria tem, pode ter, e alguns estados até você é obrigado a mostrar se você está com a arma. Então todo mundo meio que sabe que se mexer vai tomar bala. Aqui não, aqui todo mundo, em teoria, é difícil conseguir, né? Então são poucos que tem. Então você ter uma arma, um porte, se torna você mais vulnerável ou mais seguro? Uma pauta, só são pautas boas, né? Texas, eu tenho que portar minha arma ostensivamente para você olhar e eu te olhar e saber que você está portando uma arma de fogo. Se ela estiver velada, estiver escondida, aí sim é um indício de você estar com más intenções. Sim. Isso é a legislação lá fora, nos Estados Unidos, especificamente no Texas. Aqui, eu sou a favor do porte, da posse para a defesa domiciliar e para a sua defesa. Eu sou a favor desde que sempre bati nessa tecla, né, meu irmão? Você sabe que eu sou instrutor de armamento e tiro há muitos anos, desde que eu saí do exército, fazem mais de 20 anos que eu tenho essa carreira, foco nisso, né, que vai ao encontro da defesa pessoal. Sempre são 3 nichos que se acoplam, essa é a realidade. Sobre a arma no país, quando o governo anterior liberou o armamento, não é que ele liberou, ele pôs essa pauta, que já era uma pauta, desde a Lei 10.826/2003, que tem o direito a porte de arma, ele só pôs em pauta e regularizou isso de uma maneira que o cidadão entendesse o que estava acontecendo. Só que ele pôs normativas muito importantes. Então, um cidadão, para ter uma arma de fogo, ele tem que ter laudo psicotécnico e psicológico, prova de tiro, prova escrita, todos credenciados pela Polícia Federal, ele tem que ter bons antecedentes criminais, ele tem que ter instrução. E o governo anterior fez o quê? Além de tudo isso, para ter o CR, por exemplo, que ele poderia comprar pistola, revólver, rifles e demais, o governo passado até pôs em pauta, que foi cerceado pela oposição, que cada tipo de armamento tem um tipo de acionamento de gatilho, um tipo de posição corporal, um tipo de empunhadura diferente. Então, tudo bem, meu irmão, você vai ter uma pistola, é um laudo para pistola, você vai ter um laudo de revólver, um laudo para revólver, que é igual à carteira de motorista, né? Você tem moto, carro,
caminhão, carreta, ônibus, é diferente, são níveis diferentes. Só que isso foi cerceado, indo ao desencontro da instrução. Mas tudo bem, o governo passado deu não é a facilidade, ele só pôs o que já está em pauta. Regulamentou uma situação que já é regulamentada, na verdade. Já é. Já. Então, se era lei, você falou que é uma lei... É uma lei 10.826. Assim, vai. Aqui no Brasil, falar seguir lei é meio complicado, mas não deveria ser seguida, respeitada? Então, esse foi o grande problema. O cidadão de bem, com todas essas características anteriores que eu disse, ele pode solicitar o porte de arma. Só que aí esbarramos uma questão, duas questões importantes. Primeiro, quem vai avaliar isso é o delegado, né? E você vai ter que fazer efetiva necessidade. Você quer portar essa arma por quê? Você tem que justificar uma efetiva necessidade, mas para justificar tem que ser uma coisa muito fora. Você sofreu 30 sequestros, senão esse porte é indeferido. Hoje, né, não precisa ser muito forte, você vai justificar, é só falar aí. Ó. Você para no farol, estou roubando, quebrando. Mas aí o indeferimento é quase 99% dos processos. Esse é um ponto muito importante, que o governo passado mostrou outras formas, você ter sua arma, treinar com essa arma, de ter condições. E aí entra também uma pauta importante sobre a população, que isso é muito importante. Eu dou aula há muitos anos, você sabe disso, né? Nos conhecemos nesse mundo. Uhum. Eu vou te falar a realidade. 60% das pessoas que tiraram o CR por mim não treinam, não praticam. Tanto defesa pessoal, contra defesa com arma de fogo, eu tenho que ter memória corporal. Eu tenho que treinar, eu tenho que praticar. Lembra? Mente e corpo têm que estar extremamente alinhados. Então aí me esbarra, mas é um perigo, então o cara ter arma no treinamento? Concordo, é um perigo. Mas só a gente por isso, tem que ter pauta, tem que ter curso. Tem que se instruir. O cidadão também tem que se instruir. Só um parêntese. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas tem vários países que têm uma legislação de armamento mais liberada. Nesses países, o pessoal treina, assim, tem que fazer curso, tem que tirar um CR. Como é que funciona lá? Porque aqui se fala muito, né? Que o brasileiro, né, não tem cabeça para ter arma. Estranho isso aí, né? Mas, enfim, como é que o pessoal faz por aí? Porque você vê até em filmes, né? O pessoal viu um barulho lá no fundo da casa, o cara já sai com uma 12 lá, carregada, e às vezes é uma senhora. Excelente. Porque a 12 carregada dentro da sua casa, é isso que nós temos que quebrar esse paradigma. O cidadão de bem está na casa dele, está com a sua família, está descansando, ou ele mesmo. Uma pessoa faz a opção de entrar nessa residência para subtrair talvez sua vida, você está exposto a um cidadão que você não sabe a consequência disso. Sim. A decisão dele. Sobre a pergunta que você fez sobre os armamentos em vários países, todos os países têm suas legislações específicas. Todos prezam a instrução. É sine qua non isso. Tanto é que nesses países o custo de munição, o custo de treinamento é acessível. Aqui no Brasil, né, para tentar inibir o armamento, puseram taxas absurdas, impostos, aliás, em tudo, são absurdos e demais. Então, assim, se tornou um esporte caro. Porém, quando o armamento estava em pauta no governo anterior e as pessoas possuíam mais armas, só para você ter uma ideia, em 2019 tinham 260 mil atiradores esportivos. Hoje, 1 milhão e 100. Temos mais armas dos atiradores esportivos do que o efetivo da polícia. E deu uma parada, né? Porque era 1 milhão e 100. Deu uma parada de 1 ano, porque os processos foram indeferidos, o sistema caiu, o sistema tinha oscilações. Não está saindo. Está saindo. Agora voltou a operar. Com as normativas atuais, né, que tem incisos de graduação de CR, primeiro, segundo, terceiro, aí tem regras, né, armas que eram calibres permitidos se tornaram calibres restritos. Na sua opinião, você acha que aqui no Brasil um dia vai ser assim mais liberado isso, um negócio sem tanta estigma em cima, um negócio que assim, pô, tudo bem, você tem uma faca na cozinha lá, mata tanto quanto uma arma. Não, meu irmão, é pior. Né? Só para a gente ter isso em pauta, cara, quase 90% dos homicídios no Brasil são com faca, emprego de faca, não é arma, muito menos regularizada, regulamentada. O nível de homicídio com uma arma de um atirador esportivo ou de uma pessoa que tem porte ou posse de arma, que são 3 mundos distintos, Sim. é 0,0 alguma coisa, não tem nem estatística.
Então, o crime hoje em dia, a crueldade do crime é com faca, estrangulamento, bastão, cadeira. E aí põe a arma com essa pauta. Não, a arma, ela bem cuidada, bem tratada, ela defende você. É dever do Estado, a segurança pública. Lógico que é dever do Estado. Agora vamos falar uma coisa. Vai ter um VSPP para cada um. Não, é estatística da PM. Quando a PM chega, 85% em média da ocorrência já foi solucionada. O que é o VSPP? VSPP é escolta. Escolta armada, é preparado para te defender. Se você tiver um por cada cidadão, você está protegido. Mas não é a realidade. O efetivo da polícia mundial não é dessa maneira. Sim, a polícia... Tem alguns casos que sim, mas a maioria a polícia chega só para fazer... Então, 85% dos casos, em média de 85% a 90% dos casos, para mais, quando a PM chega ou a polícia, já ocorreu o fato. Então, a primeira defesa da injusta agressão é o cidadão. É o cidadão. E quando eu falo resolver o problema, foi morto, assaltado, estuprado, entendeu? Mas aí a impunidade alicerça isso, o cara se sente seguro. Sim. Agora, se uma população estava armada, como estava anteriormente no governo passado, que reduziu em 25% latrocínios e homicídios, porque quem porta arma de fogo, né? Eu tenho que ter renda lícita, endereço fixo, então o seu armamento tem perícia, é regulamentado no seu nome, então se você efetuar um crime arbitrário, você vai ser punido e vão te achar. Então o cidadão que porta arma de fogo, que tem CR, tem consciência das consequências de vossa atitude, entendeu? Tanto que não teve. Acharam que explodiu o número de homicídio, o número disso, o número daquilo. Não, muito pelo contrário, reduziu. Eu acho assim também, né? Isso é uma axiologia, e você disse que eu estou certo. O fato que nem acontece em outros países, quer dizer, você já pressupõe que a pessoa está armada. Então você não vai mexer. Aqui não é que pressupõe, aqui sabe-se que a pessoa está desarmada. Então a arma seria mais um fator de dissuasão do que efetivamente de você colocar ali em ação. No uso. Ótimo. Eu vou falar mais uma polêmica. Cara, o ladrão é covarde. O ladrão vê facilidade, essa é a realidade, né? Então, a partir dessa premissa, se ele sabe que a população está desarmada, qualquer um vira vítima dele, porque ele está com um canhão, ele está à frente da operação dele. A partir do momento que ele acha que a população está armada, e está armada, ele vai inventar uma resistência. Então, aquela facilidade do crime já acabou, né? Tanto que eles assaltam mais mulheres, jovens, idosos, porque ele bater de frente com um cara preparado, aí o negócio vai mudar de cenário, tá certo? Então, assim, essa facilidade que tem da lei, do ladrão não poder fazer, o cidadão de bem não poder se defender, é um problema. Porque é o seguinte, se eu estou na minha residência, vamos pressupor, eu tenho um posse de uma calibre 12, uma espingarda robusta, eu estou lá no meu sofá, vendo filme, enfim, estou com meus filhos, escuto, vejo pelas câmeras 2 indivíduos adentraram na minha residência, armados, eu saco minha calibre 12 e faço um disparo, eles não se abrigam para trocar tiro e roubar a sua arma, eles correm. Então você não precisa efetivamente disparar neles, nesse caso, né, específico. Você já inibiu aquilo que ia acontecer. Mesmo porque a legislação diz que você tem que revidar no mesmo nível, né? Se o cara não te atacou... Então, isso é importante. Código de Processo Penal, legítima defesa e legítima defesa de terceiros. Como que eu vou caracterizar uma legítima defesa? Ele está vindo na minha direção, eu vi que ele se movimentou, eu saquei e me defendi, isso é legítima defesa. Se ele vier me assaltar e eu não reagir, ele virou as costas, ele não está mais me oferecendo nenhum tipo de injúria ou agressão, e eu disparar pelas costas, é homicídio, é execução. Então, a legítima defesa, eu tenho que antecipar a injusta agressão, né? E o Código de Processo Penal determina que eu tenho que cessar essa injusta agressão, né? Então eu vou entender como eu não vou cometer excessos, mas eu não quero ser alvejado também, muito menos esfaqueado. Então a linha é muito tênue. Então, só para a gente ter clara certeza do que é legítima defesa, eu tenho que inibir a injusta agressão antes que ela aconteça, que aí entra no começo do podcast, sobre a prevenção, sobre o visualizar o perímetro, sobre entender com quem eu ando, com quem eu frequento, o que eu tenho, o que eu treino. Eu tenho uma arma de fogo, eu pratico, eu sei operar esse armamento sob pressão,
porque é uma linha tênue. O interessante, né, que você fala de câmera, essas coisas, mesmo em países que têm menos problema de segurança e o armamento é livre e tal, o pessoal ainda tem câmera de segurança. Né? Você vê um monte de vídeo dos Estados Unidos mesmo, né, e outros países, que o cara tá com câmera de segurança na casa dele. Ou seja, mesmo assim, ainda tem gente que... Porque as câmeras de segurança vão provar o que você está justificando. Elas mostram imagens do que de fato aconteceu. Se você não está em casa, você vê quem entrou na sua casa, pega uma imagem, faz uma queixa-crime, denuncia, faz um boletim de ocorrência. E se houver uma situação fora desse contexto, que você revide uma injusta agressão, as imagens lá estão para constatar a legítima defesa e não o homicídio. Sim. É mais uma prova a favor da sua defesa. Então, eu ouvi, na verdade, assim, sempre se fala que o Estado ele quer desarmar o cidadão, porque em caso de uma dominação, uma ditadura, uma dominação e tal, o cidadão está desarmado e pode dominar. Mas eu ouvi um negócio interessante que fala o seguinte, que, por exemplo, Estados Unidos, não precisa ser nem Estados Unidos, mas o poder de fogo do Estado que tem as Forças Armadas dele é muito maior que qualquer população com rifle e espingarda. Então, assim, não é por isso que o governo não... Porque ninguém vai falar, beleza, implantaram uma ditadura, então vamos pegar nossas armas e ir lá nos três poderes lá e começar a dar tiro lá. Até chegar lá, o míssil já acabou com todo mundo. Tudo efetivo. Então, não é isso. Por que o governo insiste em não deixar a população se armar com responsabilidade? Porque a gente não vai dominar o governo com rifle e espingarda. Sobre dominar o governo com rifle e espingarda, essa possibilidade não existe. O Zelensky, né, eu acho que é o presidente da Ucrânia, ele era totalmente desarmamentista, né? Ele desarmou a população. Ele tirou toda a instrução. Quando invadiram o território dele, ele começou a dar arma para todos, sem instrução nenhuma, e está aí o resultado do que você acompanha. Então, eu acho assim, um governo que não quer que a população tenha direitos e deveres, está cerceando o direito de defesa por quê? É para ter um controle? É bem polêmico isso. É bem polêmico. Então, mas esse controle... O que seria esse controle? A pessoa só frágil, porque tem uma arma... a pessoa fica exposta, a pessoa não consegue se defender uma injusta agressão. Eu tiro instrução, eu tiro conhecimento. A maioria das pessoas não tem conhecimento sobre a legítima defesa, por exemplo, que importa arma de fogo. Não sabe o que é uma omissão de cautela, arma com numeração suprimida. Então, se eu tenho um conhecimento da lei, da legislação do país, e eu tenho autonomia sobre mim, é muito mais fácil. É muito pior para um governo tentar imputar coisas que não são interessantes para a população, porque eu tenho conhecimento, eu vou bater de frente. E esse é o medo. Se eu domino a massa com pão e circo, né, eu tenho esse controle da população, porque ela está focada em outras coisas e eu vou fazer o que eu quiser do governo. Agora, se eu tenho uma população instruída, com estudo, com liderança, fica mais complicado. A questão mais, então, é afastar a população da informação, do que existe por aí, não exatamente se proteger contra uma revolução. Com certeza. Meu irmão, o crime, olha o que tem de armamento. Pois é. Falando que os atiradores, na época, tentaram justificar tal absurdo que fornecia arma para o crime, pelo amor de Deus, meu. Sabe, é surreal o tipo de armamento que o crime tem nos morros e demais, e nenhuma dessas armas é documentada, é permitida. E não é permitido. Não, são todos calibres restritos. Hoje, qual calibre que é permitido? 38, 380, 22, calibre 12, Puma 38, esses calibres são permitidos. T4, essas coisas... T4 é calibre restrito, porque eu tenho calibre, a munição que ela opera ou é 9mm ou é .40. Quem tem faz o quê? Quem tem mantém o seu armamento, porque ele é seu de direito, está devidamente documentado, você faz habitualidade, provas para isso, seu custo triplicou para você manter esse armamento em dia, né, justamente para você ser cerceado desse direito, mas ele permanece com você. E hoje você consegue comprar calibres restritos, desde que você chegue no nível 3 CR, e para você chegar no nível 3 CR, você tem que participar de inúmeras competições estaduais, federais, habitualidades e demais. Quem tem o CR, na verdade, sem essa classificação de nível, é 1.
Na verdade, assim, antes do governo passado, o CR tinha esses níveis, né? Eram 4 armas no nível 1, 8 armas no nível já 2, tinha. já. Isso é desde 2003. E 16 armas no nível 3. O governo passado entendeu de uma maneira diferente. Eu poderia ter 60 armas no nível 1. Tanto que eram calibres que se tornaram permitidos, quanto calibres que eram restritos. Porque na visão deles, se eu tenho direito a ter arma de fogo e tenho instrução para isso, a diferença de calibre não já, mas é porque eu tenho menos joules de saída numa 380, uma .40, uma 9mm, a letalidade é maior. Cara, isso, na minha opinião, não está em pauta. Né? A arma não mata, mata a atitude da pessoa que porta. Tanto é que o número de homicídios no país é a base de faca. Então, assim, hoje eu posso ter, se eu cumprir toda essa habitualidade, se eu cumprir todas essas normas atuais, eu posso ter uma arma de calibre restrito. Então, não derrubou o armamento no país, o armamento segue, porém, a grande questão e polêmica do armamento é você portar esse armamento. Porque hoje, quando você ia para o clube e você tinha a guia de trânsito, você não era defesa sua, sim do armamento. Sim. Então você portava essa arma municiada em deslocamento para o clube para defender o seu patrimônio, que é a arma. Tá certo? O acervo. O seu acervo. Defesa de acervo. Só que a questão hoje é que você, o cidadão de bem, vai no clube com uma bag, com um fuzil, com um rifle, com uma calibre 12, com umas armas no seu case, totalmente desarmado e não está protegendo esse armamento, que é sua obrigação fazer isso, que a cautela dessa arma é sua. Então você entra no clube lá totalmente exposto. A pessoa vai saber que está lá e as armas não estão municiadas. Antes você podia, você ia para o clube com a arma municiada, uma só. Uma só, da sua escolha. Para proteger o acervo. Hoje não pode mais. Não pode. Tem que andar com a pistola. No porta-mala, o carregador desmuniciado. Sério? Sério. Infelizmente. Esse é o pior ponto que temos hoje nos decretos atuais. Essa foi uma mudança muito ruim. Inclusive, a arma de posse também, hoje, tem que justificar a efetiva necessidade. Antigamente, mesmo até antigamente, eu entrava com pedido na Polícia Federal, cumpria as devidas normativas, né, do armamento e podia ter minha arma de posse pela Polícia Federal, pelo SINAR. Minha arma de posse me dá direito o quê? No perímetro da minha residência, no perímetro da minha posse, eu posso portar essa arma municiada e alimentada. Tá certo? Arma de porte, eu posso, se o porte federal, me deslocar com algumas restrições, em locais com aglomeração não, mas a minha arma de porte eu posso me deslocar ela para minha defesa. E a arma do CR é para campeonatos, caça, coleção e demais. Então, a posse de arma, você pode estar com ela municiada, certo? Certo. No perímetro que está a posse. Na sua casa, na sua casa, na sua escola, no seu comércio. E consegue tirar. Alguém quer ir lá, tirar o CR, está tranquilo? Você falou que ainda precisa agora de justificar a legítima necessidade. Efetiva necessidade. Efetiva necessidade. São dois pontos distintos. CR, não preciso justificar nada, eu vou me tornar um atirador desportivo, justificar a efetiva necessidade. Mas tenho que ter laudos para o seu teste psicológico. Mesma coisa que antes. Exatamente. Sai rápido ou os caras embaçam um pouquinho? O rápido é relativo, né, irmão? Põe aí de 90 a 120 dias. Okay. Mas sai a documentação, você dá entrada na sua arma. Isso é um ponto. A arma de posse e porte, que é pela Polícia Federal, ambos eu preciso ter efetiva necessidade, justificar o porquê eu quero essa posse. Então, por exemplo, alguém que tem uma arma, tem um CR, que tem a arma, não pode usar em casa para legítima defesa, porque ele não tem posse. Teoricamente, é muito ambígua a nossa lei referente a isso. Né? A legítima defesa, com o emprego de uma arma de fogo totalmente documentada, ela é justa, tá certo? Mas essa arma não poderia estar municiada dentro de casa. Se você municiou essa arma e se defendeu, maravilhoso. Você viu a injusta agressão, você se defendeu, tá tudo bem. Você não responde porte nem nada, porque você não está portando. Só que a arma de posse, você pode carregar ela dentro de casa no coldre, municiado. Né? Exato. Não só em casa, né? No seu comércio, onde tem essa posse. E hoje, como é que
que precisa? Você falou para tirar o CR? Os trâmites normais que eram no passado, a morosidade de sempre, e para posse... Até que antes era mais rapidinho, né? O processo, na época do governo anterior. O sistema funcionava. É, Eles justamente informatizaram o sistema, porque antigamente, meu irmão, era muito pior. Você tinha pasta física, abria para você pôr essas pastas, tipo 5 segundos já acabou as senhas. Então tinha que ter um cara no computador antenado, abriu quinta-feira, 10 da manhã, para poder pegar uma senha para lá e imputar o processo no sistema. Cacófato. Aí o que o governo passado fez o quê? Pôs isso em sistema. Você distribui via senha, via Gov, via online. Você faz toda a documentação, digitaliza e despacha. A compra também, simples, vai na loja. É que o simples é... Mas assim, se você tiver já com a sua documentação em dia, o CR na mão, a posse, você vai, apresenta a documentação necessária. Hoje, eu tenho que ter laudo atualizado, tanto de tiro quanto psicológico, para comprar a arma. E aí eu entro com pedido de compra, sem problema nenhum, me libera um CRAF, que é o documento da arma. Eu pego uma GT de transporte para minha residência fora arma de porte, ou para o clube específico que eu tenho que notificar. Isso é um ponto importante do decreto atual. A minha arma antigamente do CR, eu poderia frequentar qualquer clube de tiro com a minha GT. Né? Eu podia ir para... tráfego, né? Exato. Guia de trânsito. Guia de trânsito. Hoje não. Eu tenho que ter uma guia de trânsito específica para o clube. Por exemplo, teve um aluno meu que veio de Sorocaba fazer um curso de car system, né, de combate urbano de saque velado. Ele teve que entrar com pedido para GT para o clube. Nossa. Tudo para dificultar o acesso. Exatamente. Aí, quer dizer, então você só pode usar em casa e no clube. Sim. Então você vai viajar sem que lembrar que lugar que você vai, saber onde você vai, se você vai ficar fora. Um clube que tenha na cidade tem que ter essa guia de tráfego. Sim. Se você vai visitar trânsito. Se você vai visitar uma cidade, você entra em contato com o clube de tiro, ele vai te passar o CR deles, você solicita e sem problema nenhum, se desloca. Sai na hora ali já. Isso. Tá. Desmunicial. Sai na hora sim. Não é longo, 48 horas a 72 horas sai a guia. Você já esteve em situações, você até mencionou no começo, você pode contar alguma situação que você se livrou por você estar treinado, armado e etc? Uma tentativa de sequestro, dia 1º de maio de 2020. Infelizmente, não estava portando minha arma de fogo, porque naquele momento o governador cerceou esse direito, porque era pandemia e eu tive que me deslocar para o trabalho. E aí, pandemia, o que tem a ver com cercear direitos à arma? Então, eu não consigo entender. Da mesma maneira, porque é feriado, né? Era 1º de maio, dia do trabalhador, eu não entendo. Quer dizer, cerceou o direito de quem tem o direito, porém, nesse dia aqui, cerceou o direito de quem tem o direito e embarcaram no meu veículo, tentaram me sequestrar, estavam com porte de um 38 na situação, e eu revidei essa injusta agressão com uma faca que eu tinha de combate, porque eles iam subtrair minha vida com certeza. Eu estava com minha funcional militar, eu estava com meu colete balístico, estava com coldre, estava com uma série de indícios, e até eu justificar que eu não era um policial, eu já não estaria mais falando. Então eu não tinha como agir de uma maneira diferente. E aí você deu cabo da situação? Eu revidei essa injusta agressão e eu estou aqui. Né? Mas foi com faca, né? Foi com faca. Lembra o que a gente estava falando? O combate com faca, meu irmão, eu agradeço a Deus, porque quando eu era militar, era boladão, era grandão, eu falava, eu troco o soco, sou das artes marciais. Se o cara vier com faca, para mim é ridículo. E hoje que eu sou formado em combate, que é uma metodologia de combate mesmo, com faca, que pegaram muito das Filipinas, que lá o combate com faca é muito forte e cruel. Hoje eu entendo que uma lâmina em um perímetro, no local confinado, ela às vezes é muito mais eficiente do que uma arma de fogo. Ela é fatal. Se eu der uma estocada com uma lâmina de 7 centímetros aqui na subclave, eu não tenho o que fazer, eu vou morrer. Eu posso até revidar, mas eu vou morrer. Abdominal, femoral. Então, se eu tiver, preparado emocionalmente, preparado fisicamente para me defender e avaliando as situações, isso é muito importante. Eu vou dar um treinamento sábado sobre defesa pessoal para mulheres e vou falar muito sobre isso.
Irmão, o cara tá com a arma na sua cabeça aqui, não reage, você vai morrer. Não tem como você reagir. Você tinha que ter visto a situação antes, né? Antes de acontecer, você tinha que ter sido preventivo. Teve uma situação de um policial que estava, um amigo nosso que estava num bar, e ele estava armado, polícia. Ele viu entrando 5 caras. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, um cara operacional, azedou. Eu não vou conseguir, todos estavam armados. O que ele fez? Ele pegou a funcional, a arma dele jogou num vaso que tinha do lado e, pelo amor de Deus, entregou o celular. Então, aquela polêmica, eu não devo reagir? Não devo reagir, mas eu preciso entender qual é o cenário. Eu estou com um carro blindado, eu sei pilotar, eu fiz um curso de pilotagem operacional, eu entendo, eu tenho uma noção. E eu vejo uma situação e eu vou me evadir do local, com certeza. Mas eu tenho que entender os meios que eu tenho. Sim. A faca, até quando eu estava fazendo treinamento lá com aquele simulador, né? Tem uma certa distância que já não adianta mais nada, né? Com a faca o cara é certeiro. Essa distância aqui que nós estamos a 1 metro, acabou. Né? O cara sabendo operar uma faca e você armado, até você sacá-la do coldre, você já tomou pelo menos umas 10 facadas. Você pode até sacar essa arma e revidar essa injusta agressão, mas e aí? Ele vai subir, você também. O que adiantou? Que legítima defesa foi essa? Que defesa foi essa? O cara cerceou o direito à sua vida, entendeu? Então, e por que toda essa polêmica em cima da arma de fogo, sendo que você já relatou que a maioria dos homicídios é por arma branca, né? Faca, essas coisas. Por que arma de fogo? A arma de fogo tá lá quieta, parada, que nem as dezenas de facas que eu tenho na gaveta lá. Para você ver o que imputam na nossa sociedade. A primeira coisa que eu escutava eu porto arma de fogo há mais de 25 anos. A arma mata. Não, a arma não mata. A arma é um objeto que, se a gente perecer aqui, ela vai ficar 300 anos aqui em cima da mesa. Quem mata é a atitude da pessoa. E não sei, eles justificam a arma com um problema. Isso é ideologia, isso é política. A arma, muito pelo contrário. E a faca é muito mais cruel. A legislação sobre arma branca é muito importante. Eu posso portar uma faca no estado de São Paulo? É crime. Eu acho meio suspeito, né? Mas não é crime. Não é crime. Não é crime. Se eu tiver com uma faca dentro do carro, o cara me para e abre a porta e tem ali do lado da porta ali. Maravilha. Ninguém fala nada. Não é crime. Mas é arma branca. Não, ela não é arma branca, ela é uma faca. Quando ela for utilizada como uma arma, ela se torna uma arma branca. Eu achava que você não podia ficar andando com arma, com faca no porta-malas, essas coisas. É essa a questão. A gente precisa ter conhecimento da legislação. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, eu não posso portar uma faca maior de 9 centímetros. Tá. Eu não entendo por quê, né? Porque se eu fosse utilizar para um crime, lâminas menores são mais interessantes do que uma faca grande, porque aí entra entre outros fatores, aí entra na defesa pessoal. Então, faca, sem problema. Sem problema nenhum. Mas se você utilizar ela, aí ela se torna uma arma. Aí vai imputar ou homicídio ou a legítima defesa. Mas o policial não vai falar assim, o que você está fazendo com essa faca aí? Porque eu gosto. Eu porto essa faca para descascar laranja. Então você pode, por exemplo, também portar mesmo. Pode, no bolso. Pode. Pode. Claro. Sem problema nenhum. Tanto que tem vários carambites, que é um tipo de faca de combate, já feito para isso. Também, faca de combate, que até vende na internet. Tem um monte. Que você segura assim. Tem um monte. Também não tem problema nenhum. Nenhum, mas você precisa saber operar, né? Sim, mas assim, sei lá. Não. Por que razão você quer portar aquilo? Não tem problema. Nenhum problema referente a você estar cometendo um crime. Interessante, hein? Sendo que ela é muito mais letal, né? Muito mais. É que arma de fogo, irmão, você disparou e pegou, azedou. Né? A faca ainda tem uma possibilidade, pegou no ombro, pegou no braço. A arma, o tiro também. É muito relativo. Não, mas é muito assim, relativo. Nem sempre, né? Porque você tem que ter a mira, aquela história de que você desvia o cano 1 milímetro aqui, ela vai sair muito. Um monte lá. Difícil mesmo você conseguir acertar no cheio, né? Exato. Esse treinamento que eu dou de combate urbano, que é o saque velado, sem visada, é justamente para isso. Essa distância, eu estou preparado para ir e engajar meu armamento e fazer disparos com efetividade? Então eu preciso treinar, lembra? Treinamento, mente, corpo alinhados, memória corporal, então é um conjunto de situações.
Tá, então vamos lá. Você disse que o pessoal que tem arma não treina muito. Infelizmente. Né? Infelizmente. Hoje, porque estão batendo, a habitualidade sempre foi obrigatória. Sempre foi obrigatória. A habitualidade é você realmente ir lá, pelo menos uma vez por mês. Na minha opinião pessoal, é o mínimo que a pessoa pode ter. Ela tem uma arma, ela tem que ir lá, ela tem que cuidar desse armamento. Ela se propôs a ter uma arma de fogo, e se um dia ela tiver que usar em legítima defesa, ela precisa estar preparada para isso, né? A arma precisa estar preparada. Você precisa utilizar, você precisa conhecer seu tipo de armamento, porque cada armamento tem um sistema de acionamento de gatilho. Temos safety action, ação simples, ação dupla. A ação simples é ação dupla, então tem fatores. Tem que ser com a sua arma mesmo, né? Porque tem aquela questão da memória. Sim, você entender o tamanho do cabo da arma, né? Só para nomenclatura, a arma curta não tem coronha. Então, eu dou uma coronhada, isso aí tá errado. A nomenclatura, ela tem cabo. Então tem cabos maiores, menores, empunhadura, como é só empunhadura nesse cabo da sua arma, troca a tala dela. Você pode fazer essa arma ficar boa para você. Você falou de cabo e coronha, né? Também tem o pente, né? Então, pente Pente não tem, né? Não, pente é para pentear o cabelo. Pente é para pentear o cabelo. Essa história aí veio da época militar, dos primórdios, que para carregar os rifles de ferrolho, ele era uma haste de metal e você punha a munição do fuzil assim. Então, lembrava um pente. Sim. Infelizmente. Então é isso, tem nada a ver. Nada a ver, não existe pente. Pente é para pentear o cabelo. É carregador. Tem carregador ou magazine. Não existe. Muita gente fala pente. E arma não dá coice também. Também né? não. Ela tem recuo. Quem dá coice é o cavalo, o jumento. então o cara que falar isso aí, você já pode saber que ele não tem instrução. Não tem instrução, né? Que ele não tem um treinamento, ele não participou de um clube, de um curso, mas isso é importante, né? Teve algumas questões até. Quando foi liberado o armamento, muitos se tornaram instrutores. E agora ficaram poucos instrutores, graças a Deus. Pela demanda? Não, porque eles não eram conhecedores do armamento. Tá. Eu, por exemplo, como se falou sobre a minha carreira, eu, além de ter muito efetivo operacional quando eu era militar, eu faço vários cursos de rastreamento de combate, vários cursos operacionais, eu participo de campeonatos, Super War Games, Brazilian Tactical Games, são jogos operacionais que você saca armamento, estoura uma porta-48, desce de rapel, saca o fuzil, você vê qual que é a etnia do elemento que você vai disparar de precisão, pondo toda essa adrenalina, esse conceito em prática. Então, os instrutores que ficaram são caras que realmente sabem o que estão falando, o que é bom. Também o funil tirou os que fizeram um curso de instrutor, aí tem 5 amigos para chamar, eles vão, pagam o cara da aula. Só que ele nunca teve uma situação real, ele nunca treinou, ele nunca participou de um evento realmente. Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Sim. Quando eu falo dos meus cursos, né, e você sabe, sobre pilotagem operacional, combate urbano, o meu campeonato da Tático PJ, eu levo o mais próximo da realidade possível. Lógico, não vai disparar em alguém com uma arma de fogo. Seria o último grau de realidade. Sim. Mas a gente faz uma abordagem na pilotagem operacional para ele dar fuga, para ele entender que aí entra aquela questão do início. Caramba, sofri aquela explosão, bomba, o cara com a arma na minha cabeça. Pô, não dá. Desliga o carro, desembarco. Você se conhecer, você entender o que você faria, é muito importante. Bom, você tem a sua empresa que é a Tactical PJ, Isso. né? Que a gente vai colocar aí o seu perfil lá do Instagram, né? Isso, você tem? Perfeito. E eu já fiz curso com você, né? A única coisa que não é real lá é o boneco que a gente dá ao tiro. É um tiro só. O resto é tudo real. O carro é real, a arma é real e tudo mais. E eu já fiz, vale a pena. Eu acho que, na minha opinião, todo mundo deveria fazer, faz parte, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade terrível. Assim, para a gente finalizar aqui, eu precisaria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Em relação a isso mesmo, né? Sobre o armamento, a necessidade de fazer, se é legal todo mundo fazer. O que você diria aí para o nosso público para ficar, meio que desmistificar esse negócio de arma? O conhecimento não gera o problema. Se eu tenho conhecimento, se eu entendo sobre legislação, se eu entendo sobre manuseio, se eu tenho uma arma de fogo regulamentada, se eu treino, se eu pratico, o cidadão de bem, na minha opinião, tem o direito, sim, à legítima defesa, ao porte e à posse de arma. Mas quem tiver interesse tem que procurar instituições corretas, instrutores qualificados, credenciados, tem que buscar esse conhecimento de verdade. É igual você buscar uma escola como a sua, bilíngue, que busca a educação do aluno, o ensinamento, a cultura dele.
O mundo armamento é a mesma coisa. Se eu tiver ser detentor da lei, entender perímetros, entender sobre armamento, ter uma arma regulamentada, ter esse clivo, treinar, praticar, porque é um esporte também, né? O tiro esportivo é maravilhoso, tem vários campeonatos legais, tem campeonatos de precisão, a caça no país é permitida, regulamentada, isso é uma polêmica, mas a caça regulamentada, a gente tem um problema muito grave com javaporcos hoje em dia, que são um absurdo, né? Uma raça invasora. Então você é um cara homologado, um cara credenciado, tem latitude e longitude, você pode efetivar, através de uma solicitação do IBAMA, essa caça, não predatória de forma alguma. Então é isso, o recado que eu tenho que dar para os nossos ouvintes, pessoas, cara, procure conhecimento. Se instrua. É o principal em qualquer vertente da vida. Tenha conhecimento do que você vai fazer, do que você vai, de onde você vai e quem é você. É o principal. Conheça-te a ti mesmo, dizia Sócrates. É isso aí. É simples assim. Não pode ser levado por qualquer vento de informação que vem por aí. Jamais. Né? Você tem que entender. Você tem que aprender os alicerces da vida, né? O respeito, a lealdade e a honra. Tem que estar intrínseco isso em você. Respeito ao próximo, onde começa o meu espaço, termina o seu. Eu te respeito. Isso é o principal para a gente começar qualquer coisa na vida. Muito bom. E, de novo, arma não mata. Não. Quem mata é quem usa o... Quem utiliza e Deus arma encaminha. É brincadeira, mas arma não mata. Nem faca, nem nada. Quem mata é o cidadão. Sim. É ele o responsável por isso. Que é o mal instruído, que não vai atrás de informação. São o criminoso. É isso aí. É isso. Beleza, Luiz. Muito obrigado por você ter vindo. Prazer mesmo você estar aqui. Eu que agradeço. Sim. E vamos voltar lá na escola a fazer mais treinamentos. Né? Será um prazer em recebê-lo. E vamos praticar, treinar, nos cuidarmos. Perfeito. Bom, muito obrigado então por você ter vindo, muito legal mesmo. A você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir, compartilhar esse podcast e se inscrever no canal, né, para você receber mais informações. Tá? Se você quiser também contar a sua história aqui, é só colocar nos comentários aí que a gente chama você, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.